Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula e hoje nós vamos entender um pouco sobre a tablatura. Bom, a tablatura é uma forma de escrita musical que consiste em 6 linhas que, na verdade, elas representam as 6 cordas do violão. E nós lemos da seguinte maneira: a primeira linha, lá em cima na tablatura, é a nossa primeira corda, ou seja, a primeira linha é essa corda aqui do violão, a primeira. A segunda linha, de cima para baixo, é a nossa segunda corda do violão. A terceira linha da tablatura, de cima para baixo, é a terceira corda do violão. A quarta linha, de cima para baixo, é a quarta corda do violão. A quinta linha da tablatura, de cima para baixo, é a quinta corda do violão. E a sexta linha da tablatura, de cima para baixo, é a nossa sexta corda do violão. Em cima da corda, no desenho da tablatura, em cima da corda, nós temos números, tá? E esse número, ele representa a casa do violão, tá certo? Então, esse número 3, ele está na segunda corda, ou seja, quer dizer que a gente vai tocar a terceira casa da segunda corda, essa daqui. E aí a gente toca a segunda corda, tá? Também nós temos o número 0. O número 0 quer dizer que é a corda solta. No exemplo que nós temos aqui, o 0 ele está na primeira corda. E o 0 então quer dizer corda solta. Então, como está na primeira corda, a gente toca a primeira corda sem apertar nada aqui. Tá bom? Então, o número ele representa a casa que nós vamos tocar e o 0 é a corda solta. E aí o 0 ou qualquer outro número vai estar na corda que a gente tem que tocar. No exemplo que a gente tem agora, nós temos uma sequência de números, tá? Então nós temos vários números. E como que a gente lê esses números? Nós vamos ler sempre um de cada vez e sempre o que aparece primeiro, tá? Independente da corda que esse número está, tá? Então, independente se ele estiver na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta corda, nós vamos tocar sempre o que aparece primeiro. O número 3 na segunda corda, isso quer dizer que nós vamos tocar na terceira casa. O número 3 representa a casa. E ele aparece 2 vezes. Então, nós vamos tocar 2 vezes. Em seguida, nós temos o número 1 na primeira corda, ou seja, primeira casa da primeira corda. Também aparece 2 vezes. Isso quer dizer que nós vamos tocar 2 vezes. Depois, nós temos o número 2 na segunda corda. Quer dizer que nós vamos tocar na segunda casa, segunda corda. E aparece 2 vezes. Então, a gente toca 2 vezes. Então, é isso aqui. Tá bom? Depois, nós temos o número 2 na terceira corda. Isso quer dizer segunda casa da terceira corda. Então, a gente pressiona e toca a terceira corda. Também aparece 2 vezes. Depois aparece o número 4 na quarta corda, ou seja, a quarta casa, quarta corda, tá? Aparece 2 vezes, a gente toca as 2 vezes. 1, 2. E por fim aparece o número 0 na terceira corda. Então, o número 0 é o quê? Corda solta. Qual corda solta? Terceira, porque o 0 está na terceira corda. E aparece 2 vezes. Então, a gente toca 1, 2. E para que serve essa tablatura? Olha só, vou fazer 2 versões aqui para vocês. Então, ó, a primeira é essa aqui, ó.
Você sabe que música é essa? Não dá pra saber, né? Só daria pra saber se eu estivesse cantando, não é verdade? Agora se eu fizer isso aqui, ó. E aí, você sabe que música é essa? Agora você sabe, né? Então a tablatura, ela nos dá a melodia de uma música. É como se a gente estivesse cantando. E aí a gente consegue perceber qual é a música só por esse toque, só por essa melodia, não é verdade? Então a tablatura, ela vai servir para isso, para nos dar a melodia de uma música. É como se o violão cantasse por nós. Nós vamos fazer duas músicas. Vamos começar com a música Cai Cai Balão. Pega essa música no material de apoio, tá bom? Imprima, se for o caso, para a gente poder tocar juntos aqui, tá? Eu vou explicar e depois a gente toca juntos. Começa com o número 3, ou seja, casa 3, primeira corda, toca 2 vezes. Depois, casa 1, primeira corda. Depois, corda solta, primeira corda solta. Mais uma vez, terceira casa, primeira corda, repete. Primeira casa, primeira corda e solta. Depois, ainda na primeira corda, casa 3, casa 5, casa 3, casa 1, corda solta. Depois, terceira casa, segunda corda. Mais uma vez, terceira casa, segunda corda. Primeira corda solta. Primeira corda, primeira casa. Terceira casa, segunda corda. Primeira corda solta. Primeira corda, primeira casa. Mais uma vez, terceira corda. Terceira casa, segunda corda, primeira corda solta, primeira casa da primeira corda, ainda na primeira corda, terceira casa, quinta casa, terceira casa, primeira casa, corda solta, terceira casa, segunda corda, ainda na segunda corda, primeira casa. 1, 2 e... Agora vamos para a música Asa Branca. Na música Asa Branca, nós também vamos utilizar somente as duas primeiras cordas do violão. Então, nós vamos utilizar essa corda e essa corda aqui. E depois as casas, elas se modificam, tá ok? Então, vamos lá para a explicação de Asa Branca. Primeira casa, segunda corda. Terceira casa, segunda corda. Depois, na primeira corda, começa com ela solta. Terceira casa da primeira corda, repete. Primeira solta. Primeira casa, primeira corda. Depois, primeira casa, segunda corda. Terceira casa, segunda corda. Primeira corda solta. Terceira casa da primeira corda, repete, primeira casa, primeira corda solta, primeira casa, segunda corda,
repete, terceira casa da segunda corda, primeira corda solta, terceira casa da primeira corda, repete, primeira casa da primeira corda, primeira corda solta, primeira casa, segunda corda, primeira corda, primeira casa, primeira corda solta, repete, terceira casa, segunda corda, repete, primeira corda solta, terceira casa, segunda corda, repete, primeira casa, segunda corda. 1, 2, 3 e... Eu toquei a melodia de duas músicas, Cai Cai Balão e Asa Branca. Eu utilizei vários dedos, utilizei dedo 1, dedo 2, dedo 3 e eu quero também que você tente utilizar vários dedos. Se para você for mais fácil começar só com um dedo, só com o dedo indicador, não tem problema. Mas aos poucos você vai tentar usar os outros dedos, tá bom? Aquele exercício que nós fizemos lá na primeira aula de 1, 2, 3, 4, aquele exercício ele vai servir muito bem agora para quando nós tocarmos alguma música na tablatura, lendo a tablatura, tá bom? Então, qualquer dúvida, fale comigo, entre em contato comigo. Se precisar, volte o vídeo, veja quantas vezes for preciso, tá bom? Para que você possa aprender. E lembre-se, o tempo é o seu. Você faz no seu tempo, tá certo? Com relação à mão direita, eu fiz a primeira música, Cai Cai Balão, só com o polegar. E a segunda, eu utilizei meus dois dedos, o dedo indicador e o dedo médio, tá? Mas não se preocupe com isso, que isso é algo que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Toque do jeito que para você ficar mais confortável, tá certo? Espero que você tenha aprendido. Um abraço e até a próxima aula.